Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Perguntas Difíceis dessa semana. E essa semana eu quero reagir ao vídeo do pastor Rodrigo Mocelin. Sim, o pastor fez um comentário muito inapropriado sobre a Eucaristia e como os católicos estão errados em adorar o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. E eu quero reagir com a Bíblia ao pastor para que ele entenda que os cristãos católicos não somos idólatras nem burros, como ele tenta sugerir no vídeo dele. Então, vamos comigo nesse react, tá bom? Eu preciso colocar uma premissa, uma advertência antes de começar a reação. Porque a premissa de onde parte o pastor não é a premissa que os cristãos do primeiro século parte. Veja, os cristãos do primeiro século não tinham a palavra escrita de Deus para seguir. O cânon bíblico só foi constituído lá no século III da nossa era. Portanto, durante 300 anos, os cristãos não tinham a palavra de Deus, essa que você tem nas suas mãos, para pautar a vida. Então, eles viviam de acordo com a pregação dos apóstolos, com ensinamentos que passavam pelo magistério da igreja. Mas, a título de pedagogia, eu vou aceitar a premissa do pastor. Então eu vou usar a Sagrada Escritura para refutá-lo, muito embora nós cristãos não aceitamos isso como premissa, tá bom? Mas vamos lá, só a título de pedagogia. Eu preciso colocar uma outra advertência que eu preciso fazer, é que eu vou tentar tratar o pastor Rodrigo com o máximo respeito, muito embora ele não tenha agido assim com relação aos católicos. No finalzinho do vídeo ele dá uma estocada totalmente desnecessária. Mas do lado de cá, eu o reputo como irmão, embora ele não acredite. Eu reputo como irmão, o irmão mais novo. Na verdade, nós somos mais velhos, 1.500 anos mais velhos. Mas eu vou tentar tratá-lo com o respeito que ele merece, pelo batismo que ele recebeu. O católico crê que o pão lá da missa, a hóstia, é literalmente Jesus. Tem gosto de pão, tem forma de pão, tem cheiro de pão, mas é Jesus, dizem os católicos. Não apenas dizem isso, como se orgulham. Então, no começo do vídeo, ele vai bem. Ele diz mais ou menos, comme ci, comme ça, o que os católicos entendem sobre a Eucaristia. A Eucaristia é, segundo nossa doutrina, a doutrina que o Senhor nos deixou, o testemunho do Senhor na Santa Ceia, que o corpo e sangue são nos dados pelas mãos do sacerdote na missa. Então, de fato, os cristãos católicos acreditam que o pão e o vinho, o pão ázimo e o vinho, depois da consagração feita pelo sacerdote legitimamente ordenado naquele momento, o pão e o vinho tem aparência de pão, tem aparência de vinho, tem gosto de pão, tem gosto de vinho, mas não são mais pão e vinho, são corpo e sangue do Senhor. De fato, ele diz isso. Mas nesse início de vídeo, já deixa clara a sua ignorância com relação à doutrina da Eucaristia. Na verdade, o pastor Rodrigo sequer se aproximou do mistério da Eucaristia até agora. Orgulham. Isso aqui não tem na igreja protestante. Graças a Deus que não. Isso por si só, já por razão clara, é refutável. É refutável. Eu estou vendo que não é um... Então, o primeiro argumento que ele usa é um argumento de senso comum, pueril. Desculpe dizer, o argumento é pueril. Veja, não é o pastor. O pastor respeita plenamente, mas o argumento é pueril. Ele diz, é muito simples contestar a doutrina da Eucaristia, porque eu estou vendo que o pão e o vinho não se transformarem no corpo e sangue do Senhor. Bom, partindo dessa premissa, eu não estou vendo que o Senhor é criador do céu e da terra. Eu não vejo isso de forma evidente. Quem conviveu com Jesus, quando esteve entre nós, não via evidentemente que ele era o Senhor do céu e da terra. Quem contempla a criação, e mesmo que tenha princípios cristãos, tá? Não veem claramente que um Deus são três. Então o pastor Rodrigo usa o argumento que só um neófito é capaz de organizar, que é usar a sua experiência visível como prova de algo invisível. Ora, a Eucaristia, ela é o corpo e o sangue do Senhor, assim como no corpo de Jesus habitava a divindade. Embora não fosse visível com os olhos, os seus sinais apontavam para isso. Não é Jesus ali. Mas eu quero dar um argumento simples e, acredito, irrefutável para mostrar o absurdo que é a doutrina da transubstanciação. A crença de que o pão, quando o padre ora, ele literalmente se transforma em Jesus Cristo.
Mas já na primeira fala do pastor Rodrigo, fica clara uma diferença muito grande entre os cristãos católicos e os cristãos protestantes. A valorização da razão no contato com a divindade. Veja, para nós cristãos, razão e fé estão no mesmo nível. A razão é uma asa, a fé é outra asa, e as duas asas nos aproximam de Deus. Nem a fé sozinha, nem a razão sozinha consegue dar essa completude que ambas podem dar na vida de fé do cristão. Ao dizer que no mistério da Eucaristia há uma transformação, a palavra que ele usa é essa, transformação, ele deixa claro que ele não sabe sequer do que está falando. Porque na Eucaristia não é uma transformação, não é que o pão se transforma no corpo do Cristo, não é que o vinho se transforma no sangue de Cristo. Há uma transubstanciação. O que significa isso? Muda a substância do pão para a substância do corpo do Senhor. Muda a substância do vinho e muda para a substância do sangue do Senhor. Como assim, Robson? Então, a substância é o que está está embaixo, daí sub, está embaixo do que nós vemos. Eu e o pastor Rodrigo, nós compartilhamos a substância humana. Ele é humano e eu sou humano, só que ele é humano com acidentes diferentes. Ele é branco, ele, pelo que dizem, ele é muito rico, ele tem olhos claros, ele tem... o que mais? Não sei. Ele tem teologia, não sei. Eu lá de cá, eu tenho filosofia, eu sou negro, não tenho sequer 1/10 do que ele tem dinheiro. Mas isso não importa, porque a substância é a mesma. O que muda são os acidentes. O acidente da minha cor não é o acidente da cor dele, embora compartilhemos a substância. Veja, o que nós dizemos é que no mistério da transubstanciação muda-se a substância, mas não os acidentes. É a substância do Cristo, mas ainda tem os acidentes de pão. Cheiro de pão, gosto de pão, cheiro de vinho, gosto de vinho. Entenda? Então, ao usar a palavra transformação, ele dá um testemunho, infelizmente, de que está tentando entender um ponto fundamental na fé católica, mas ele sequer tem ideia de onde está entrando. A pessoa de Jesus, a sua natureza humana. Como isso refuta a doutrina da transubstância? Gente, no Catecismo Católico, parágrafo 1413, nós lemos: a Eucaristia é o sacramento da fé, centro de toda a vida cristã, que dá força espiritual e união com Cristo. Como esse milagre acontece? Aqui tem um ponto importante. O pastor fala quando o padre ora. Veja, para nós, o padre não é um cristão comum. Não é. Não é que a oração do padre é como a oração do Robson. Não é. Para nós, não. O padre, ele foi elevado a uma categoria como os levitas eram no Antigo Testamento. Ele foi tirado do povo para fazer um serviço. Então a oração do padre não é uma oração qualquer, é uma oração consacratória, ou uma ação uma oração específica para consagrar. Ele faz a consagração do corpo e o sangue. Coisa que, se eu quiser, eu não faço, porque eu não tenho o poder divino para isso. E aqui é a diferença entre nós, pastor, e o Senhor. Porque para os senhores, todos nós somos iguais. Para os cristãos católicos, não. Existem aqueles que foram escolhidos, tirados do povo para servir melhor ao povo. Então, para nós, o sacerdócio é real. Não é que qualquer um pode se impor a capa de bispo. Agora eu sou apóstolo. Agora eu sou bispo. Para nós não é assim. Para nós, católicos, nós vemos de uma linhagem. Linhagem é essa que as igrejas protestantes hoje romperam em 1500. E que alguns católicos hoje no Rio de Janeiro querem romper. Fique claro isso. Querem romper. Nós não aceitaremos esse tipo de comparação. Nós não somos iguais nesse sentido. Porque nós viemos de uma história que vem desde o Cristo. Então, a oração do padre não é uma oração qualquer. Não é que quando ele ora. Para nós não é uma oração comum. Quando ele consagra, algo acontece ali. Porque foi isso que o nosso Senhor disse. Mas onde está então que o Senhor nos manda fazer isso? Então, tem várias descrições da Santa Ceia. Eu vou pegar de Mateus, que eu gosto mais, Mateus 26, versículo 26 em diante, tá?
o Senhor dá uma ordem aos apóstolos. Fazer isso, não é um pedido. Fazer isso em minha memória. Então continua lá o texto. Mateus 26, 26. Durante a refeição, 26, 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. E aqui vem um ponto importante. Os cristãos protestantes, eles se orgulham de dizer que só para eles basta a Escritura. Sola Escritura, dizem em latim. Mas aqui está dizendo: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Veja, não é esse é um corpo comum. Essa é minha memória. Este está próximo. Este é o meu corpo. Ué, não é só a Escritura? Não é assim que vocês falam? Pois bem, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão de pecados. E aqui fica claro. Mas alguém pode dizer, como o pastor diz, mas não pode ser assim. Deve ter uma leitura mais figurada, mais representativa. Será que o Senhor não está falando que é sobre a memória dele? Quer fazer isso para lembrar do que ele fez? Será que é isso? O escândalo do pastor Rodrigo, que diz que é óbvio que isso não pode ser o corpo de Cristo, é óbvio que tem que ser um sinal, esse escândalo é justamente o escândalo dos fariseus. É o escândalo de alguns discípulos. Eles perguntaram: Senhor, isso é muito duro. Será que é isso mesmo? Agora veja, diante dessa incredulidade, o Senhor não desfez a dúvida. Não falou: não, vocês não estão entendendo. Isso aqui é um sinal. Ele não disse isso. Ele não falou só: vocês me entenderam mal, isso aqui tudo é um símbolo. É o escândalo de alguns discípulos. Eles perguntaram: Senhor, isso é muito duro. Será que é isso mesmo? Veja, isso é bíblico. João 6. Vamos lá. Eu vou pular a parte que não me interessa, eu vou logo para essa parte da discussão, tá bom? João 6,41, que é a discussão sobre a literalidade da Santa Ceia e da Eucaristia como sacramento. Então, os judeus e alguns discípulos discutiam sobre como aquilo que ele ensinou era possível. Então, diz lá o texto, tá? João 6,41. Murmuravam, então, dele os judeus, porque ele dissera: eu sou o pão da vida, que desceu do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. De novo, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão, a Eucaristia, este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. João 6,51. João 6,51. Mas continua. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? É evidente que não é sua carne, diriam os judeus. Estou vendo que não é a carne dele, de Jesus. Estou vendo que como ele pode dar de comer a própria carne? Os judeus que não criam em Jesus. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Veja, o Senhor não desfez
uma suposta confusão. Alguém pode dizer, olha, vocês católicos estão errados, como diz o pastor Rodrigo. Aquilo aqui é, obviamente, que é uma confusão que vocês fazem. O Senhor, ao dizer tomar e comer, ele não fala que o corpo e o sangue são um símbolo da sua própria carne. É óbvio que é uma confusão. E eu digo a vocês, o Senhor está desfazendo essa interpretação, porque ele está dizendo, vocês entenderam que quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem a vida em si. Vocês entendem como isso é grave? Essa é a palavra de Deus dizendo o pastor Rodrigo Mocelin. Quando os padres, que vêm de uma sucessão apostólica, que os liga aos primeiros apóstolos, oram, o milagre acontece. Outro erro comum, cometido também por pessoas que não são protestantes. A Eucaristia não é milagre não, pastor. O milagre tem que acontecer num âmbito de fé, tem que ser público, tem que ser permanente e tem que ser comprovável. A Eucaristia não é comprovável, não é público, não é que qualquer pessoa que ponha os olhos sobre a Eucaristia vê que o pão se tornou carne. Isso não é milagre. Milagre é lanciano, pastor. Milagre é lanciano. Estude, já que o Senhor diz seguir a verdade. Estude. Milagre é o que aconteceu na Argentina, na paróquia do antigo Papa Francisco. Aquilo é milagre, verificável por qualquer um que queira. A Eucaristia não é milagre, é sacramento, é diferente. É um sinal visível e eficaz da graça de Deus, tá? É um canal de graça. Sendo assim, os católicos vão dizer que somente eles podem cultuar a Deus corretamente. Apesar que disseram isso no passado, agora no Concílio Vaticano já mudaram de opinião, no Concílio Vaticano II, enfim, até muçulmano pode ser salvo. Não, o pastor aqui foi desonesto ou ignorante. Não mudou a doutrina sobre a salvação. A salvação é qualquer pessoa pode ser salva. Católicos, protestantes, muçulmanos e ateus. Qualquer pessoa pode ser salva. Acontece que qualquer pessoa salva será salva por Cristo. Então é mentira isso, o que ele diz agora. É mentira que a doutrina mudou. Não mudou, mudou a ênfase. Até hoje um índio que morre no coração da Amazônia pode ser salvo sim, se ele cumpriu a reta razão. Se ele, sem o Evangelho do Senhor, ele foi honesto, ele viveu a verdade. Então ele pode ser salvo sim, assim como o muçulmano, assim como o comunista no coração da China. Então o pastor aqui foi desonesto ou ignorante. Mais um aspecto dessa fala dele. Não é verdade que os católicos dizem que só nos católicos romanos há verdadeiro culto. Há sim verdadeiro culto onde houver a Eucaristia. E a Eucaristia na Igreja Ortodoxa, a Eucaristia naqueles ritos que não estão em plena comunhão com a Igreja. A Eucaristia ali é real, muito embora isso não baste. Preciso dizer que é possível que um bispo seja um cismático. Então ele pode celebrar porque ele tem poder para isso, a Eucaristia, mas rompeu com o vínculo com os apóstolos. Então não é verdade que nós cremos que só nós adoramos o verdadeiro Cristo. Porque, como eu disse, há ritos que não estão ligados diretamente a Roma por causa da sucessão apostólica. Por exemplo, os bispos cismáticos, que realmente causam a transubstanciação, e ainda assim isso não é suficiente para salvar ninguém. Absurdos. Mas aqui eu quero usar apenas esse argumento, a natureza humana de Jesus, para mostrar como que a doutrina da transubstanciação é impossível. Principalmente nos primórdios da igreja, houve muitas heresias contra a pessoa de Jesus Cristo. Ele é um fantasma, ele é apenas homem. Enfim, essas heresias aí foram sendo refutadas. E o povo de Deus, ao longo da história, foi refutando. E o povo de Deus afirmou o seguinte. Novamente, o pastor, eu já não sei mais se é ignorância. Ele diz que o povo de Deus foi refutando ideias errôneas de Cristo. O povo de Deus não, pastor. Deu nome. Os padres da igreja, bispos, santos. É assim. Veja, o senhor concorda com isso, pastor Rodrigo? Eu acredito. O senhor acredita que Jesus é caminho, verdade e vida. Verdade. E quando o senhor não dá um nome às coisas, você diz uma mentira. E o senhor sabe quem é o pai da mentira, não sabe? Então não foi o povo de Deus que foi consertando, foi nos concílios com bispos católicos,
compadres católicos. Dê o nome, seja corajoso. Ou vai mentir em público, pastor Mocelin? Quem veio corrigindo os erros em Nicéia, em Constantinopla, nos concílios que houve na história da igreja, não foi o povo de Deus reunido, foi o magistério da igreja sob o comando do Papa. Diga isso, pastor, seja corajoso, ou o senhor vai se ligar àquele que é o pai da mentira. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele é uma pessoa só. É o que a gente chama de união hipostática. Ele é 100% Deus, 100% homem. Ele é uma pessoa com duas naturezas. E olhe um exemplo de como ele é Deus-homem, de como as duas naturezas estão presentes nele. Ele disse que iria embora, inclusive na ceia. Mas ao mesmo tempo ele afirmou, eis que estou convosco todos os dias. Eu vou. E só vou tomar com vocês novamente essa ceia aqui no dia da volta. Eu tô indo. Mas ao mesmo tempo ele fala, eis que estou convosco todos os dias. Ele foi ou ele está aqui? Ora, ele é plenamente Deus e plenamente homem. Então ele foi, seu corpo humano está lá. Mas ele está aqui, porque ele é onipresente. A sua divindade, ele é onipresente. Agora, o seu corpo humano não é onipresente. Se fosse, significaria dizer que ele não é humano. De novo, ele é ótimo, né? Ele fala que a doutrina que fala que Jesus é 100% homem e 100% Deus é a chamada união hipostática. Pastor, o nome desse programa é Perguntas Difíceis. Farei uma pergunta difícil para o senhor, pastor. Onde está na Bíblia a doutrina da união hipostática? Põe aqui no comentário, você conhece o pastor Mocelin? Manda responder aqui. O senhor disse, está no vídeo que o senhor falou, que a doutrina que afirma que o Senhor Jesus é 100% homem e 100% Deus é a chamada doutrina da união hipostática. O senhor está certo, Só que me aponta, o pastor, já que o senhor acredita nisso, pelo que eu vi no vídeo, onde está na Bíblia a doutrina sobre a união hipostática? Por que eu estou provocando isso? Porque esse é o caso evidente onde ele tem um peso e duas medidas. É o mesmo peso que tem duas medidas. Quando interessa, sola a escritura. Quando quer brigar, aí chama a filosofia para ajudar. Aí não, né, pai? Significaria dizer que a divindade engoliu a sua humanidade. Mas isso não acontece. Tanto que mesmo depois de ressuscitar, ele come. Por que ele come? Porque a natureza humana precisa de comida. A natureza divina não tem necessidade de comida, mas a natureza humana precisa. Então, nesse sentido, Jesus sendo o Deus-homem, é impossível que o seu corpo físico esteja presente nas milhares de igrejas católicas espalhadas pelo mundo. Por quê? Se isso acontecesse, significaria dizer que a natureza humana de Jesus se tornou onipresente. E aí não é natureza humana coisa alguma. Isso é falso. Então como que ele pôde nos salvar no substituto? Aqui eu acho que o pastor entrou na história que ele não está com condições de bancar. Ele está dizendo que, por ser humano, o corpo do Senhor obedece plenamente às regras que os corpos humanos obedecem. Ora, as regras que todo corpo humano precisa obedecer. Ora, o Senhor ressuscitado atravessava portas. Lembra, pastor? O corpo humano de Cristo, o corpo humano ressurreto de Cristo, surgia e desaparecia. Lembra, pastor? Eu vou ter que lembrar o pastor. João 20, versículo 26. Tô ficando cego, gente, desculpe, tá? 26, não, 26. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles. Pastor Rodrigo, os corpos humanos podem aparecer em lugares e desaparecer de lugares? Corpos humanos podem atravessar portas e paredes, estando trancadas as portas? Ao dizer que o Senhor apareceu de cima, como vocês gostam, né? Isso quer dizer que o corpo de Jesus não era mais humano? É isso? Eu acredito que não. Você não vai defender isso, porque está na Bíblia do Senhor também. João, capítulo 20, versículos 26 e seguintes. Então, afirmar que para Jesus ter redimido a humanidade inteira, o seu corpo tinha que ser humano de verdade é uma coisa. Afirmar que o corpo ressurreto do Senhor, que está lá no céu, ainda obedece às regras humanas, às leis da física, não, o Senhor está ignorando. O Senhor apareceu a Paulo no caminho de Damasco
apareceu, diga, pastor Rodrigo, o que Paulo viu foi um fantasma? O que Paulo viu foi uma alucinação? Ou Jesus apareceu literalmente diante de Paulo? O Senhor sabe tudo? Explique-nos. E o mesmo você está com Maria, tá? Maria está viva no céu, está sim. Mas a Bíblia nunca disse que o cristão se tornaria Deus depois de morrer. O homem continua sendo homem depois da morte. E até depois da ressurreição. Então Deus, ele tirará do homem todo o pecado. Mas a Bíblia não diz que o crente se tornará Deus. A gente só tem um Deus. A gente vai ter vários deuses agora. A gente só tem um. Do contrário, a gente vai ter vários. Então Maria, os atributos que dão a Maria é de Deus. É de Deus. É claro que é. Isso é um absurdo. O pastor Rodrigo Mocelin tem dificuldade de entender como o mesmo corpo do Senhor ressurreto está simultaneamente em todas as igrejas do mundo. Mas ele não tem dificuldade em entender como Deus, que é aquele que é, Deus é aquele que é assim que Deus se autodenomina no Êxodo, eu sou aquele que sou, como Deus, que é aquele que é, está em tudo que é no universo. Ele não tem nenhuma dificuldade em ver isso. Ora, toda a criação é desenvolvimento, é fruto da mão de Deus. Ele é aquele que é. Então, tudo que é participa do ser de Deus. Repito, Deus é aquele que é por natureza. Tudo que é, portanto, participa do ser de Deus. Então, eu que sou parte de Deus, não parte material, entenda. Eu tenho algo que Deus tem, eu tenho algo por empréstimo que Deus tem por natureza. Então, tem algo de Deus em mim. Mas isso o pastor não tem nenhuma dificuldade de ver. Por quê? Porque no fundo falta vontade de entender. Ora, Deus não diminui o seu ser quando cria ex nihilo as coisas e faz com que o mundo participe do seu ser. Ele não diminui. E o ser, em certa medida, a criação, reflete Deus, é divina no sentido, participa de algo que só Deus possui. Mas o pastor não vê nenhum problema nisso. Mas vê problema em dizer que o corpo de Cristo ressurreto, por ser humano, tem que obedecer às regras da física humana e não pode estar em dois lugares. Mas nenhum problema em falar que o corpo humano, o corpo de Jesus ressurreto, pode atravessar a parede, pode sair intangível, pode mover-se com rapidez, e isso não tem nenhum problema. Novamente, mais uma confusão no pastor. Ele pergunta como é que o corpo de Jesus, que não é humano, porque não obedece às regras que ele atribui à Eucaristia, pôde nos salvar. Veja, a salvação não aconteceu até a crucifixão. Até a crucifixão, não há notícia de que o corpo do Senhor bilocava. Não há notícia disso. Então o Senhor está sendo novamente pouco claro, tá? Pouco claro. O Senhor tem razão. Só pode haver salvação num corpo humano de verdade. Mas depois da salvação, o que existe é o corpo do Senhor ressurreto. Nem é revitalizado como foi Lázaro. Nem é revitalizado como foi o filho da viúva de Naim. Não. Ressurreto. O corpo ressurreto não obedece às leis da física, como já foi provado aqui. Quando a católica diz que Maria ouve os católicos espalhados pelo mundo todo, o que eles estão dizendo é que ela é onipresente. Ela é onisciente. Mas quando a católica diz que Maria ouve os católicos espalhados pelo mundo todo, o que eles estão dizendo é que ela é onipresente. Ela é onisciente. Mas quando a católica diz que Maria ouve os católicos espalhados pelo mundo todo, o que eles estão dizendo é que ela é onipresente. Ela é Aqui é a maledicência escancarada. Aqui é a maledicência escancarada. Ele insinua que os cristãos acreditam, os cristãos católicos acreditam que Maria se torna Deus ou deusa, porque ela é onipresente. Em nenhum momento a igreja defendeu isso. Nem ontem, nem hoje. Então ele está mentindo ou ignorando. Não, Maria não é onipresente não, pastor. Não é a doutrina. Aliás, eu desafio o senhor, ou alguém que o senhor conheça, a falar com o senhor. Diga aí em que doutrina, em que documento, em que parte do catecismo, ou que você gosta, né, de ficar futucando, se diz que Nossa Senhora ela é onipresente, onisciente, onipotente. Diga uma vez só. Não há, porque a doutrina correta é: a Virgem nos ouve, os santos nos ouvem, como está no Apocalipse. Apocalipse 5, versículo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro, cheias de perfume, que são as orações dos santos. Apocalipse 5, 8. As orações dos santos, nossas orações, daqueles que foram batizados, que morreram sob o sangue do Senhor, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. As orações dos santos chegam até o céu e são entabuladas, são conhecidas pelos anciãos e pelos os quatro animais, que são tradicionalmente os quatro evangelhos. Então, pastor, nós não acreditamos, não, que a Virgem Santíssima é uma deusa, nem que os santos são uma miríade de deuses, todos oniscientes. O que acreditamos então? Acreditamos que o Senhor, que é onipotente, onisciente e onipresente, por benevolência, porque Ele é bom, Ele faz com que as orações da igreja militante, a nossa, seja conhecida pela igreja triunfante, os que estão diante de Deus. É isso que cremos. Então, sim, a Virgem ouve as orações dos seus filhos que Deus deu a ela. Os santos ouvem a oração dos seus co-irmãos. Como? Por meio de Deus. Deus é quem dá essa bênção, esse benefício aos santos. Então, o Senhor novamente não está sendo preciso, Rodrigo Mocelin. Só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. Logo, a Igreja Católica é uma fábrica de loucura. Só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. Nikola Tesla, René Descartes, Tomás de Aquino, São Boaventura, Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia, São Justino de Roma, Catarina de Sena, Teresa de Lisieux, Teresa de Jesus, Curadás, Padre Pio, Joseph Ratzinger, João Paulo II, milhares de mártires nos 5 primeiros séculos do cristianismo. Todo mundo, gente maluca. Sãos saudáveis são os membros das mais de 40 mil novas igrejas nascidas desde Lutero. É a negação da realidade e é pura idolatria. Tudo na Igreja Católica é idolatria. Portanto, bem, tudo na Igreja Católica é idolatria. Eu não vou responder isso porque não é possível, né? Eu aprendi na minha profissão, eu sou filósofo de formação, que é impossível você obrigar alguém a beber uma água que ele não quer beber. Mas esse tipo de afirmação aqui, ela é, no mínimo, cruel. E eu vou falar, eu vou tentar dizer isso de uma forma educada. Eu não sou idólatra, pastor. Então o senhor não devia chamar os cristãos católicos de idólatras, porque eu sei que eu não sou, que a minha doutrina não permite isso. Então o senhor, novamente, não está sendo preciso. E eu estou sendo muito generoso ao falar isso do senhor. das duas, uma. Ou Deus mentiu em sua encarnação, ou Jesus Cristo mentiu. A sua encarnação não é encarnação coisa alguma, porque a sua natureza humana não é humana. Ou quem mente é a Igreja Católica. Então, em resumo, o argumento do pastor Rodrigo Mocelin é que a igreja mentiu porque o corpo de Cristo, que é humano, não pode estar espalhado pelas igrejas todas, porque isso seria contra a doutrina da salvação, da soteriologia. O pastor não considerou que o corpo humano de Cristo serviu para a soteriologia até a realização da soteriologia, que foi na cruz. Depois da cruz, não há razões para imaginar que o corpo de Cristo tenha que obedecer às leis da física, como aconteceu no encontro de Paulo em Damasco, que o Senhor apareceu do nada. No andar de cima, quando ele entrou, tendo trancado as portas. Quando, diante dos apóstolos e discípulos, ele apareceu e não foi reconhecido, porque a sua feição humana não estava mais tão evidente, porque o corpo ressurreto parecia diferente. Então, desculpe, pastor Rodrigo, mas seu argumento não foi lá nada convincente. Mas vamos lá, as perguntas difíceis, o pastor tem que responder para ele mesmo, antes de ir para a rede falar mal dos cristãos católicos. Então a primeira pergunta que ele tem que responder é por que o Senhor, contestado pelos judeus e discípulos, não desdisse o discurso do Pão da Vida, no capítulo 6 de São João,
e falou que tudo aquilo era só um símbolo, uma memória. Por que o Senhor não faz isso? Pelo contrário, o Senhor ratifica a doutrina com mais força. João 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, senhor pastor, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Alguns falam assim, mas o Senhor falou também que era uma porta. Eu sou a porta. O Senhor falou que era um caminho. Em nenhum lugar da Sagrada Escritura ele fala, eu sou verdadeiramente um caminho. Quem pisa em mim ganhará. Não fala isso em nenhum momento. Em nenhum momento fala, eu sou a verdadeira porta. Quer não meter a mão na minha massa. Em nenhum momento o Senhor fala isso. Por quê? Porque naquele momento era uma analogia, termo técnico, que às vezes os protestantes não conhecem, por causa da crise entre fé e razão. Aqui ele está ratificando, ele está reafirmando. Ele fala, continua lendo o texto. Pois a minha carne, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. E aí continua o texto. E aí, isso que eu queria que vocês que acompanham a minha página e meu canal compreendessem. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, isto é muito duro. Quem o pode admitir? Entendeu? Não pode ser que esse pãozinho seja o corpo de Cristo. Esses são os discípulos que não entenderam. Nesse momento, o Senhor não voltou atrás. Ele falou assim, continuou assim, sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes, isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Isso escandaliza você? O Senhor não falou, vocês estão me entendendo mal, isso aqui tudo é um símbolo, isso aqui esquece, isso aqui, esse pão, joga fora, quando acabar, joga fora. Não, ele fala, isso é verdade. Então, essa dúvida aí do pastor não tem nada, absolutamente nada de novo. Sempre foi assim. Acontece que uns são cristãos de verdade e outros se deixam escandalizar por palavras que aparentemente são incompreensíveis. Não é nosso caso. Os católicos têm fé e sabem que aquele que fez o céu e a terra, aquele que está em tudo sem ser por nada contido, esse mesmo pode estar em cada igreja do mundo se ele quiser. Agora imaginemos que o pastor Rodrigo tem razão. Eu gosto de ceder aos contentores. Imaginemos, ele tem razão. O corpo do Senhor é só um símbolo, como outros símbolos. Jesus falou que era pão e vinho, também disse que era porta, caminho, luz e vida. Então, na verdade, é uma força de expressão. Isso é possível? Vamos ver o que São Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e seguinte. Diz lá em Coríntios. Depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. 25. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Ué, não é só um símbolo? Não é só uma memória? Aqui a palavra está dizendo que a pessoa vai ser culpável se aproximasse desse símbolo indignamente. Culpável do corpo e do sangue do Senhor. Continua o texto, 28.
que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Ora, um símbolo pode condenar? Algo que tem valor algum pode condenar? É isso, pastor? Como é que interpreta essa passagem aqui, 1 Coríntios 11, 24 e seguintes? Como é que faz isso? Se é tudo um símbolo, por que um símbolo, uma memória, que é recebida indignamente, tem como castigo a própria condenação? Não é muito duro para um símbolo? É porque não é um símbolo, pastor? Não é um símbolo? É o corpo e o sangue do Senhor mesmo. E, portanto, cada um de nós tem que se averiguar, tem que se perscrutar seriamente, para que não nos apresentemos indignamente diante do corpo do Senhor. É isso. Porque aquilo não é um mero símbolo, memória, não. O senhor está enganado. Isso é uma palavra que que vocês tanto dizem seguir. Então é preciso meditar se vocês de fato são sola escritura. E aqui vai a pergunta difícil, mais uma, ao pastor Mocelin e de Caterva. Tá, vocês falam que nós não somos cristãos de verdade, né? Que nós não seguimos a Bíblia, que nós somos idólatras, coisa que eu reputo de um mau caratismo sem tamanho, porque isso é mentira. Mas, deixa uma pergunta para os senhores. Vocês que vivem da Bíblia, que só fazem o que a Bíblia manda, digam-me, por favor, aqui nos comentários, em que parte da Bíblia está dizendo que uma mulher pode usar anticoncepcional? Ou, para não ser assim tão específico, de onde está na Bíblia que o filho é maldição e vocês rejeitam um filho como rejeitam um câncer? Coloca aqui para nós, para a gente entender. Para nós, filho é bênção. E uma família católica não pode usar métodos contraceptivos nenhum, nem os naturais. A não ser que tenha bons motivos, pode sim os naturais. Só. Como é que vocês conseguem tomar pílula e agir como se nada fosse? Comenta aqui, pastor. Quero saber, já que o senhor só vive pela Bíblia, né? Queria saber onde é que está isso. 1 Adil 3,17? Lembrando aos senhores, o DIU é abortivo, tá? E cancerígeno.